Olá, está no ar o Cultura Entrevista. É sempre um prazer estar aqui para o nosso encontro semanal pela TV Cultura Vale do Aço. Hoje, o programa volta a tratar do tema saúde, mais pontualmente da saúde bucal. Para isso, a convidada do dia é a cirurgiã dentista Tereza Rodrigues Sérgio, que é também delegada do Conselho Regional de Odontologia. Doutora Tereza, obrigado por estar aqui na TV Cultura. Eu agradeço em nome do Conselho, que é uma forma muito importante para que a gente possa falar sobre a saúde e divulgar para a população sobre este assunto. Você, na verdade, faz uma volta aqui à TV Cultura, né? No fim do ano passado, esteve aqui para falar justamente do Dia do Profissional, né, de Odontologia. Correto, que é sempre comemorado no mês de outubro. Pois é, na semana que abriu o mês de setembro, eu acompanhava uma programação que vocês fizeram, né, e justamente do Conselho de Odontologia, que fazia um alerta sobre o câncer bucal, e eu pensei assim, olha, já que é tão importante assim para as pessoas e também para os profissionais da odontologia discutir esse tema, vou levar isso também lá para a TV Cultura, para os telespectadores do Cultura Entrevista, saber um pouco mais sobre esse assunto aqui e para aqueles que sabem, talvez mais informações ainda, né? Correto. Saber não ocupa lugar, né, doutora Tereza? Vai ser um momento muito bom. Legal. Bom, por que escolheu a odontologia como ramo de atuação profissional? Eu tive a possibilidade de realizar opção profissional e desde cedo eu sempre gostei dessa área de saúde. A odontologia ela me atraiu desde o início. Eu estou formada há 21 anos, eu sou aqui de Patinga e na época eu precisei me deslocar para estudar em Belo Horizonte. Uhum. E nesses 21 anos, né, de formada, eu consegui me especializar em cirurgia bucomaxilofacial, que é a parte que trata de traumatologia em face, de patologias maiores. Pois é, mas ainda hoje, ainda são poucas as escolas de odontologia, não é? Parece que não tem em todos os lugares, como tem outros cursos da área médica, né? O que existe em relação à distribuição de faculdades é porque aqui no Brasil, atualmente, é um dos locais que mais formam profissionais, cirurgiões dentistas no mundo. Nós temos um número de faculdades muito elevado, realmente. O que muitas vezes acontece é o acesso da população para poder fazer o curso ou eventualmente o local. Nós temos muitas faculdades concentradas nos grandes centros, no Sudeste, por exemplo, e quase não temos faculdades no Norte do país, no Nordeste. Então, por isso que existe essa discrepância, né, de distribuição de profissionais e acesso à educação. O jovem que nos acompanha e pensa assim, gostaria de fazer odontologia, qual que é a faculdade boa, de credibilidade, mais próxima do Vale do Aço? Em Minas Gerais nós temos muitas faculdades boas, né? Tradicionalmente o que acontece é que as federais elas são consideradas as melhores em decorrência do quadro de profissionais, mas o que é muito importante a gente sempre destacar para qualquer pessoa que deseje estudar, que o que faz o profissional é a forma como ele se dedica ao estudo. Mesmo que você não tenha acesso a uma faculdade de renome, mas o que você realizar, dedique-se, estude, que com certeza você sairá um profissional capacitado para atender ao que você quer realizar. Uhum. Para aquelas pessoas que ainda estão em dúvidas com relação a isso, se faz ou não odontologia, a senhora faria novamente o curso de odontologia se fosse uma questão de escolha da vida? Com certeza, porque a odontologia primeiro por tratar de saúde de pessoas, né? Eu sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas e sempre gostei muito de cuidar. E a odontologia é uma das áreas que atuam justamente com a face, com o sorriso, com o bem-estar. E você possibilitar a uma pessoa se sentir bem, poder funcionar bem, é muito prazeroso. Eu faço ideia. E é uma questão estética importante no rosto das pessoas ter uma dentição. É um cartão de visitas, né? A primeira coisa que a pessoa observa ao se aproximar de outra é o rosto, é a aparência, né? Então, quando a pessoa tem um sorriso aberto, que se percebe os dentes alinhados, tem uma expressão satisfeita no olhar, né? Então, isso tudo favorece. Legal. E sobre esse ciclo de palestras para os cirurgiões dentistas,
trouxeram temas bem técnicos para os profissionais. Isso, como foi a participação deles? Correto. Nós tivemos uma série de eventos acontecendo simultaneamente. Ciclo de palestras para os cirurgiões dentistas, ciclo de palestras para os auxiliares de saúde bucal e os técnicos de saúde bucal, e tivemos uma ação social voltada para a comunidade. O ciclo de palestras para os cirurgiões dentistas e para os auxiliares foi voltado para a prática clínica diária, falando sobre o dia a dia no consultório, informando determinados detalhes que facilitam o desenvolvimento, atualizados, o desenvolvimento da prática diária. Associada a essas palestras, também foi exposto uma palestra pela doutora Ana Paula, que é a nossa profissional mestre em oncologia lá no Conselho Regional de Odontologia, a respeito do câncer bucal específico. Para os cirurgiões dentistas, ela expôs o tratamento das sequelas advindas, de um tratamento para o câncer, porque o paciente, quando ele é exposto a um tratamento curativo para o câncer bucal, ele apresenta várias sequelas, por exemplo, boca seca, feridas na boca. Então, como o cirurgião dentista pode hoje atuar para minimizar o desconforto para o paciente, e também foi feito pela doutora Ana Paula palestras para os auxiliares, como auxiliar da melhor forma possível o cirurgião dentista nessa demanda de propiciar um atendimento ao paciente em tratamento oncológico, qualidade, bem-estar. Legal. Eu tenho alguns amigos que são da área, conhecidos que são da área de odontologia, e percebo que é uma preocupação enorme com relação à higiene nos consultórios, à biossegurança. Vocês trataram, inclusive, desse tema no ciclo de palestras. Correto. Infelizmente, isso também está até ligado a um assunto que está muito em voga hoje, é sobre a questão da prática ilegal da odontologia. Porque para que um profissional exerça da melhor forma possível uma profissão, ele precisa estar capacitado, habilitado, ter os conhecimentos teóricos necessários para poder realizar o tratamento adequado. Uma das coisas muito importantes não é somente você, eu preciso fazer a limpeza, por exemplo, dessa mesa, dessa forma para realizar. Você tem que compreender o porquê está sendo feita a limpeza, quais bactérias você está trabalhando para evitar que contaminem aquela área. Então, a necessidade de palestras voltadas sempre na atualização da biossegurança é de fundamental importância para qualquer profissional que deseje estar atualizado e oferecendo o melhor tipo de tratamento possível ao seu paciente. Nós vamos voltar a falar desse assunto aqui, dos profissionais que atuam de forma irregular no mercado de trabalho. É uma situação ainda preocupante, apesar de tantos avanços que nós tivemos. Nós voltamos com esse tema no último bloco aqui do Cultura Entrevista, e logo na sequência nós vamos falar de um outro assunto, especificamente do câncer bucal, que é uma preocupação. A estimativa é de que 15 mil pessoas por ano no Brasil sejam atingidas por esse mal. Como se livrar, como cuidar e o tratamento é o assunto do próximo bloco do Cultura Entrevista. Um minuto só. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje recebe a delegada do Conselho Regional de Odontologia no Vale do Aço, Tereza Rodrigues Sérgio, que
que fala, entre outras coisas, sobre o câncer bucal aqui agora. Doutora Tereza, a estimativa de que 15 mil pessoas no Brasil sejam atingidas anualmente pelo câncer bucal. Essa estatística pode ser atribuída a quais fatores? Essa estatística ela é fornecida pelo INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, está relacionado primeiro aos hábitos atuais que grande parte da população ainda possui. O uso de fumo indiscriminado, uso excessivo de bebida alcoólica. Nós estamos cientes, né, de que esses hábitos, apesar de para alguns serem prazerosos, são hábitos nocivos e vão alterando as características das células onde eles têm contato. Associa-se isso falta de informação, de orientação. Então, às vezes, uma situação que poderia ser tratada de uma maneira simples, o início de uma pequena alteração, por desconhecimento, por medo, por receio, vai se tomando uma proporção até que se torna realmente um câncer bucal. A gente precisa sempre lembrar que o câncer não é um câncer, ele inicia uma lesão que vai se progredindo até se tornar uma estrutura cancerígena, um tumor. Tem um público com maior incidência da doença? Sim, infelizmente ainda os homens eles têm o hábito maior de fazer uso de cigarro, de bebida alcoólica, eventualmente não têm os mesmos cuidados de higiene, são um pouco mais relaxados em relação a isso. A perspectiva é de que venham a ser 11 mil novos casos para homens, com uma média de 4 mil casos para as mulheres. Sabemos também, a partir das projeções, a partir do retrospecto dos últimos anos, que está aumentando a incidência dos cânceres nas mulheres. Não está acontecendo uma baixa no caso dos homens. Os homens continuam subindo e as mulheres estão começando a acompanhar esse crescimento. Olha que situação. Incidência de fatores genéticos, com pessoas já nascem com a predisposição à doença? Sim, nós sabemos que o câncer ele é uma alteração genética e fatores ambientais irão contribuir para que essa alteração se manifeste. Então, por isso que é muito importante ressaltar junto à população a necessidade de se adquirir hábitos saudáveis. Sempre nós nos acostumamos a lavar o rosto quando acorda, tomar banho. Então, a gente também precisa criar o hábito ao tomar um café da manhã, né, entre uma fruta e um ovo frito, que é muito gorduroso. Você não precisa evitar aquele alimento para sempre, mas fazer um uso racional. Uma vez ou 2 vezes por semana, ter uma dieta mais saudável, né? Com mais frutas, com mais legumes, com menos gordura, menos sal na alimentação. Isso tudo não somente trará benefícios para a saúde do corpo geral, mas também para as áreas onde tem maior contato. Tá, doutora Tereza, que essas preocupações não cheguem depois dos 40 anos, né? Isso tem que começar na adolescência. Sim. Por isso que uma das coisas que todos nós, né, sempre que estamos na frente, estudando, a gente compreende que a educação é o motor, é a principal força que pode provocar qualquer alteração, né, qualquer mudança de hábito. E as crianças, quando elas recebem nas escolas orientações, não pode fumar, tem que escovar o dente todos os dias, elas chegam todas entusiasmadas para os pais, cobram essa postura, desejam que eles realizem isso, né? Então, é uma forma de conseguir realmente modificar. A gente, através das novas gerações, a gente conseguir modificar o padrão atual que nós temos. Uma questão um pouco mais prática. Quais são aqueles sintomas que as pessoas devem ficar mais alertas com relação a eles? Normalmente, como eu expus, o câncer não é uma lesão que aparece, o câncer, né? O que provavelmente a pessoa pode perceber? Ela pode perceber uma ferida na boca, na língua, no lábio, que está há mais de 15 dias, que não cicatriza, coloca pomadinha ou faz um bochecho e não melhora.
Pode perceber aumento de volume na face, perceber presença de caroços no pescoço, ao redor do rosto, manchas, às vezes vai escovar a língua, observa que tem uma mancha diferente, uma cor ou esbranquiçada ou avermelhada. Então, qualquer alteração que você perceber num período de 15 dias que não modifique, procure um profissional de saúde bucal ou o seu cirurgião dentista particular, ou o profissional que te atende no convênio, ou na rede pública, porque nós temos na nossa região postos de saúde com profissionais capacitados. Todo cirurgião dentista, ele é capacitado para realizar a avaliação e verificar do que se trata, qualquer alteração presente na boca do paciente. E por quê? Porque tudo que é tratado no início consegue ter um resultado muito melhor do que se for tratado quando ele estiver com um diâmetro, um tamanho muito maior. Nós temos dados que 80% dos cânceres com tratamento no início, eles têm cura. Então, isso é uma situação muito favorável, principalmente também porque dentre os 10 cânceres que mais matam no país, o câncer de boca está entre eles. Por quê? Porque eventualmente é feita uma avaliação ou é percebido a presença da lesão num momento que já não tem mais como ser feito ou um tratamento curativo. Reparador. O importante então é que também o profissional, o cirurgião dentista, ele esteja bem informado para identificar isso. Sim. Quando o paciente senta na cadeira dele. Não é ele que faz o tratamento, ele identifica. Exato, né? Porque como é inicial, né, o cirurgião dentista ele irá perceber que tem alteração. Não, isso está fora do padrão de normalidade. Então, ele irá ou realizar uma biópsia, ou dependendo do tipo de lesão, se perceber que ela está muito característica, ele já encaminha diretamente para o médico oncologista, para o cirurgião de cabeça e pescoço, para que possa ser feito o tratamento o mais rápido possível. A senhora citou uma coisa interessante agora há pouco aí, escovar a língua. Nós crescemos ouvindo falar assim, vai escovar o dente, menino, vai escovar o dente, menina. Escovar o dente e a língua também, né? Por que é importante escovar a língua, doutora Tereza? Eu acho que é maravilhoso que cada vez a gente vai tendo mais conhecimento, vai aprendendo mais dentro da própria profissão, né? Dentro da própria área, vai sendo desenvolvido, né? Vão chegando conhecimentos novos. E a partir das avaliações das pesquisas científicas que foram sendo realizadas ao longo dos anos, né? Percebeu-se que não é somente nos dentes que as bactérias elas estarão depostas, né? Elas estarão posicionadas. As bactérias estão em toda a cavidade bucal, está na gengiva, está na bochecha, está na língua. Então, a higienização ela precisa ocorrer em toda a cavidade bucal. E a língua a gente sugere com mais ênfase porque como é uma superfície com várias reentrâncias, eventualmente tem um acúmulo maior de resíduos e isso pode facilitar na questão, por exemplo, de mau hálito, né? Olha só, e a indústria farmacêutica tem dado conta de desenvolver produtos, cremes dentais que são eficientes para fazer essa higienização da boca como um todo? Na minha opinião, né, fica à vontade para expor a opinião. Sim, porque é o seguinte, nós sabemos que todas as indústrias elas estão voltadas à venda dos produtos que elas produzem, é natural e sempre vão trazer situações mais domésticas, né? Perfumes, então não tem problema nenhum. Se a pessoa gosta de uma pasta com determinado sabor, que com um determinado profissional ou com um determinado artista está apresentando, não tem problema nenhum. O que nós sabemos é o quê? A pasta de dente, ela irá atuar como um detergente para ajudar na higienização. Então, todas as pastas, elas possuem a capacidade de realizar essa higienização adequada. O que é importante é a pessoa saber realizar a higienização. Porque muitas vezes, pelo dia a dia muito corrido,
eu, você, né? Às vezes a gente faz uma higienização apressada, insuficiente, que não vai conseguir realizar a limpeza correta, né? Aí fica a cargo de cada um em que sentido. Gostou dessa pasta? Não tem problema, pode utilizar, ela vai te facilitar, vai trazer bem-estar, mas o que é importante é saber como passar o fio dental, o movimento correto das cerdas da escova para que propicie uma higienização correta, a periodicidade disso, tá? É nesse sentido. São dúvidas que podem ser aproveitadas para esclarecimento na visita ao dentista. Sim, né? não. Isso é fundamental. Eventualmente, um paciente vai no dentista e fala, eu vim olhar esse dente aqui. Sempre confirme com o seu profissional. Eu estou passando o fio dental da maneira correta, a forma como eu estou passando a escova, leve a sua escova, mostre para o profissional. São coisas naturais, né, que a gente precisa ter o diálogo com o profissional à vontade. Uma das coisas mais sensacionais que me ocorreu num consultório odontológico foi uma dentista que eu consultei, já faz bastante tempo, doutora Márcia, um abraço para ela, Timóteo. Ela pediu que passasse o fio dental, é assim que você passa, agora eu vou te mostrar. Ela aplicou depois uma tinta, tipo uma coisa parecida com a tinta, e mostrou a quantidade de resíduo que tinha ficado, justamente porque eu utilizava correto. Então você vai passar a utilizar da forma correta, e mostrou como utilizava. Entendeu? Quer dizer, existe toda uma pedagogia também envolvida nisso aí. Né? Doutora Tereza, acesso da população, o serviço público de saúde já consegue dar conta na medida que a população precisa da saúde bucal? Infelizmente ainda não. Nós já melhoramos muito nesses últimos anos a partir da criação de postos de saúde, postos especializados para áreas específicas, mas ainda nós temos um caminho longo, mas que é possível ser trilhado para oferecer atendimento a toda a população. Em muitos municípios existem os centros especializados Exato. de odontologia, mas ele já é para tratar o problema, né? A prevenção é outra história, é uma outra etapa. As prefeituras, né, o Estado, eles estão ainda se adaptando a compreender como podem oferecer da melhor forma possível o acesso à população desse direito básico, né? Que é um direito à saúde bucal. Básico, é essencial mesmo, Exato. né? Legal. Olha, nós vamos a um rápido intervalo e logo na sequência nós voltamos a falar do assunto que nós prometemos no começo do programa, que é a prática irregular da odontologia, que ainda é uma realidade. É um minuto só do próximo bloco. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. De volta ao Cultura Entrevista, que hoje trata do assunto saúde bucal, com a delegada do CRO em Ipatinga, Tereza Rodrigues Sérgio. Eu lembro aqui o contato com o programa, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Obrigado a você que tem enviado sugestões, enviado perguntas, observações sobre o programa. Fico imensamente feliz quando você participa, envia lá a sua observação, as suas críticas ao programa. É assim que nós conseguimos fazer uma melhoria do programa ao longo desses 3 anos em que nós estamos no ar. Doutora Tereza, além da integração e organização da classe, o Conselho Regional de Odontologia também fiscaliza a prática, né, da profissão. Quais são os problemas mais recorrentes que são encontrados hoje? Como qualquer profissão, né, é necessário a fiscalização
para propiciar condições à população para que ela esteja segura de que está sendo atendida pelos profissionais de maneira correta. Então, uma das coisas que é feita, uma das formas de fiscalização, é evitar o uso abusivo, né, de propaganda, de oferecer tratamentos miraculosos, né, que não se adequem à realidade daquele paciente em específico. Isso são algumas das coisas que são regulamentadas, onde é feita a fiscalização. Mas o foco principal é a gente atuar junto à fiscalização da prática ilegal da odontologia. Uhum. Tem ocorrido ainda casos aqui no Vale do Aço? Sim, como todas as áreas, né, sempre tem as pessoas que consideram que podem tirar proveito de uma determinada situação e, eventualmente, tem tem cidadãos que consideram que podem exercer a odontologia sem estarem devidamente capacitados para isso, sem terem estudado, sem terem feito uma preparação, sem terem conhecimento teórico adequado para oferecer o tratamento correto ao paciente. Neste último ano, neste ano de 2014, nós temos na Delegacia Regional de Patinga, ela é composta por 54 cidades. Dessas 54 cidades, nós recebemos denúncias de 5 práticos atuando. Então, é um percentual alto, né, considerando-se o tamanho, né, e cada vez a mais o conhecimento que a população vem tendo, né? Uhum. A senhora citou mais no começo do programa, da entrevista, que o Brasil é um dos países que mais produzem profissionais, né, mais formam profissionais de odontologia. Eu suponho que há número suficiente de profissionais no mercado, formados, devidamente qualificados para atender a população. Não há justificativa para o exercício prático da profissão. Não existe justificativa nem de mercado e muito menos ético, né? Porque a partir do momento que você não está capacitado para propiciar um atendimento correto, como que você vai expor uma pessoa a ter problemas de saúde por você não saber o que você está fazendo? Tem relatos de casos de problemas, de pessoas que enfrentaram problemas porque foram mal atendidas? Sim, muitas vezes as denúncias acontecem porque a pessoa foi submetida a um tratamento e ela viu que não teve um resultado adequado, que teve uma sequela, e quando vai procurar o conselho para poder saber o que pode fazer, descobre que aquela pessoa não está registrada, ela não é habilitada a realizar tal procedimento. E qual que é o encaminhamento dado a casos como esses que chegam ao CRO? Qualquer denúncia que é realizada, e a denúncia ela pode ser nominativa ou pode ser anônima, tá? Toda denúncia que chega à delegacia, ela é iniciada uma sindicância para poder apurar a veracidade da denúncia, e a partir da verificação, caso realmente esteja acontecendo a situação, são tomadas as providências. As providências, elas são desde uma notificação até mesmo a prisão do indivíduo por exercício ilegal da profissão. Uhum. As pessoas, quando precisam de atendimento médico, a tendência delas é bater na primeira porta que aparece, ou com referência de alguma pessoa, ou mesmo andando pela rua, ela procura ali, entra na porta, né, e vai procurar o atendimento que ela necessita. Como é que ela pode fazer, a pessoa pode fazer, para saber se aquele profissional está qualificado, está credenciado para atendê-la ou não? É muito importante a gente nós termos bom senso quando nós procuramos um atendimento de qualquer forma, né? Quando você procurar um atendimento odontológico, quando você comparecer a um consultório, uma clínica, observe o local. Observe se é um local que tem uma higienização adequada, se os profissionais que estão atendendo lá se portam de uma maneira profissional, né? De uma maneira com ética. Verifique com os outros pacientes se eles se sentem bem tratados. Converse ou com a secretária ou com o profissional, onde o senhor se formou, onde a senhora se formou,
tem algum parente que conhece, né? Procure informações. Caso é natural, muitas vezes a gente se sente acanhado, receoso de perguntar algumas coisas, mas se você ficou com dúvida de alguma ou em algum sentido, você pode nos procurar na delegacia aqui de Patinga, que é na Rua Juiz de Fora, número 18, no 3º andar, ou pelo telefone 31 3822 2282 e questionar, olha, eu estive em tal profissional, ele atende em tal lugar, ele está regularmente inscrito na delegacia, que nós iremos verificar e poderemos informar para que você se sinta mais tranquilo e seguro da escolha que realizou. Esse atendimento é feito em horário comercial, né? De segunda a sexta? De segunda a sexta, de 8 às 17. Ok. Em linhas gerais, que riscos que se submetem as pessoas que vão ser atendidas porque não têm a qualificação devida? Só para exemplificar alguma coisa aqui para o nosso telespectador. Por exemplo, o cirurgião dentista é um profissional, além do médico, que pode prescrever medicamentos, que realiza introdução de medicamentos no corpo do paciente, por exemplo, através da tão conhecida anestesia, né? Quando você realiza a aplicação de uma anestesia para um determinado procedimento, você está injetando uma substância que será metabolizada, que entrará em contato com o corpo do paciente. Se o paciente tiver algum problema de saúde, se ele tiver alguma alteração, por exemplo, de pressão, se tem diabetes, existem determinadas substâncias que não podem ser utilizadas. Nós temos vários tipos de medicamento. Cada medicamento, ele tem uma função e existem as opções para casos que pacientes portadores de diabetes, pacientes que são hipertensos. Então, tem uma variedade de alterações sistêmicas que podem comprometer se você utiliza a medicação errada. Então, se um profissional que não está capacitado, se ele não conhece a fisiologia, como funciona o corpo daquele paciente, quais são as alterações que esse paciente tem de saúde, ele pode fazer a injeção de uma substância que pode provocar um aumento de pressão no paciente. O paciente ele pode ter um derrame cerebral naquele momento, na cadeira, né? O AVC, que é o termo científico. E são conhecimentos que não se adquirem na esquina, é óbvio que é preciso muito estudo para se chegar a essas conclusões. Dando, por exemplo, eu tenho 21 anos de formada. Eu me formei, foram 5 anos para me formar. Desses 5 anos depois eu realizei por 4 anos especialização para que pudesse atuar como cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Mas a partir do momento que eu me formei como especialista, eu iniciei de uma determinada forma. Hoje, a forma como eu atendo foi através dos anos, as experiências, o estudo contínuo que vai capacitando cada vez mais o profissional a se tornar mais competente, mais eficiente. E essa especialização praticamente foi quase que um outro curso, então. Exato. Essa pós, né? Aproveitar o conhecimento que a senhora tem nessa área de cirurgia bucomaxilofacial, como é que a senhora tem recebido lá as vítimas dos acidentes de trânsito, principalmente com motocicletas, em que a pessoa cai e a cabeça, obviamente, o maxilar é o primeiro que vai para o chão. Como é que essas pessoas têm chegado, doutora Denise? Infelizmente, como nós já comentamos, né, a educação é a base de tudo. A partir do momento que não existe a percepção da necessidade de se utilizar de forma adequada o meio que você tem disponível de transporte, ou o carro, ou a moto, chegam determinadas situações no hospital que são muito graves, que assustam até nós que estamos acostumados, né? Porque eventualmente a pessoa, além de estar agindo de uma maneira inadequada no trânsito, está sobre o uso de alguma substância ou álcool que potencializa muito o grau do trauma que acontece. Uma situação que a pessoa tem um acidente em que ela está em 30 km por hora é muito diferente da gravidade de um trauma quando ela está a 80, 100 km.
Então, nós temos observado cada vez mais o aumento de traumas graves em decorrência do uso inadequado de substâncias e o desrespeito às leis de trânsito básicas. A senhora acha, lógico que a engenharia que estuda aí essa questão, mas esse capacete que os motociclistas usam são suficientes para proteger o maxilar? Se você tem um trauma, muitas vezes o capacete ele sai, ou dependendo da forma, da violência do trauma, ele é amassado, quebra. Né? Então, o que a gente sempre, nós sabemos que a motocicleta é um meio de transporte que vai permanecer. Então, vamos procurar utilizá-lo da forma mais correta, respeite o trânsito, observe, tenha uma direção defensiva, observe num cruzamento, porque é muito comum os cruzamentos aqui na nossa região, o grande número de acidentes em cruzamentos, porque não se respeitam a preferência, né? E aí, infelizmente, quem está na moto é o que será mais prejudicado. E a complexidade de reconstruir o maxilar, que na verdade é uma peça móvel no nosso corpo, até diferente das outras articulações, né? Porque a movimentação dela está ligada à fala, inclusive. Exato. É muito complexa, muito demorada? Sim, quanto maior o trauma, muitas vezes nós temos trabalhado no hospital com situações que ficam sequelas. Você busca realizar a reconstrução, propiciar possibilidade de ter um retorno à função, mas sempre fica com uma deficiência na forma de movimentar a boca, ou ocorre perda de substância óssea, né, de tecido, ocorre perda sensorial, porque ao romper-se um nervo, aquela área depois não vai ter mais a mesma sensibilidade. Né? É inteiriça essa peça ou ela tem outras? Essa estrutura óssea ela é uma estrutura única, tá? Ela tem essa movimentação para abrir e fechar. Agora, nós atuamos nessa parte toda, né? A partir da estrutura da órbita até a face. Então, essa estrutura aqui, o nariz. Então, muitas vezes, nesses acidentes, eventualmente já tivemos casos de pacientes que tiveram perda de visão em decorrência do trauma, que ocorre a pressão do olho, né? Então, tem a perda do globo ocular, tem possibilidade da pessoa ficar como eu expus, com deformidade, porque tem a perda do osso, porque a face ela é muito delicada, os ossos são muito delicados, dependendo da forma como ocorre o trauma, não existe mais substância para que você possa unir novamente. Ela fica como se fosse um papel muito quebradiço e não consegue suportar. Tá. O que eu acho incrível de vocês, que são especialistas, que são doutores, assim, a crença, vocês acreditam muito que a educação pode resolver, né? Porque a educação resolve de fato que as pessoas precisam ter educação. Mas sabe que é difícil para o jornalista acreditar que as pessoas podem ter educação? Porque nós vivemos no dia a dia as circunstâncias em que as pessoas foram vítimas e, na maioria dos casos, por insistência, por saber, conheciam o risco e, no entanto, praticaram um ato que levaram elas a uma situação de calamidade, a uma situação de acidente, de sinistro, como gosta de dizer o pessoal das seguradoras. É lamentável, né? No dia mesmo que nós gravamos esse programa, eu parado o sinal vermelho para cruzar a Avenida Japão, no bairro Cariru, um motociclista numa moto NX 300, não deu tempo nem de anotar a placa dele, me cortou pela direita, eu já estava parado, ele veio, não parou, cortou pela direita, avançou o sinal vermelho e se o motorista que descia a Avenida Japão, sentido centro, não tivesse parado, teria batido nele, entendeu? Ele viu o sinal vermelho, eu já estava parado há uns 5 segundos ou 10 segundos, não é justificativo que o sinal fechou de uma hora para outra, não. Ainda assim, a senhora acredita na educação, doutora Tereza? Sim, porque o mundo ele não é feito só de uma coisa, não é só educação, são opções, você escolhe também agir da forma correta ou não. Assume o risco, né, de ser atropelado. E por isso que não pode só ter educação, precisa existir a fiscalização e, a partir da fiscalização, ocorrer a repressão a essas situações. A quem insiste em viver na ilegalidade. Né? Que coisa.
Nossa, continua-se tendo muitos acidentes porque a pessoa ela consegue escapar, ela não é os nossos policiais que estão procurando fazer o melhor possível. A polícia militar aqui na nossa região é muito boa, procura sempre atuar junto, né? Escapam dos nossos policiais. Enquanto eles continuarem escapando, eles vão utilizar ainda, vão continuar fazendo errado. E pior, né? Vão continuar a aparecer lá na mesa de cirurgia. Exato. Doutora Tereza, deve doer muito. Cirurgia bucomaxilofacial. Eu não acho. O que acontece é porque, felizmente, dentro da saúde, cada vez existe mais acesso a medicamentos, formas de propiciar condições para que as pessoas elas possam se recuperar da melhor forma possível. Mas nós não desejamos que esses benefícios sejam para que a pessoa possa extrapolar, mas sim para que, caso aconteça realmente um acidente, porque muitas vezes não são acidentes, né? São provocados. São provocados, como o caso de hoje seria um caso provocado. Exato. Mas quando acontecer, infelizmente, um acidente, possa ser propiciada a melhor condição possível àquela pessoa a se recuperar. Legal. Doutora Tereza, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação na TV Cultura. Espero que a senhora volte em breve, tá bom? Obrigada por ter me convidado. O Conselho, ele estimula muito isso, a forma que a gente possa atingir a população e divulgar a odontologia e os bons profissionais. Legal, nós vamos continuar aqui ainda acreditando um pouco, mas acreditando na educação como forma de mudar o mundo, tá bom? Obrigada. Tá bom. Olha, você que está em casa, muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.